Oi, pessoal! Hoje estamos aqui com o Thiago Calaça, no Conversas A3, um amigo super querido, com meu parceiro Marcos Henrique aqui. Seja bem-vindo. Vai ser incrível essa conversa. Você já tem falado dele há muito tempo, né, Nahara? Assim, desde que a gente iniciou o Conversas A3, você fala assim, tem um amigo meu que eu quero, assim, tipo, ele é muito legal de mercado, ele tá aí dentro. Vamos conhecer a história, porque eu acho que, assim, é muito desafiador esse negócio de construir uma carteira. Vamos, né? Construir uma carteira de aluguel, né? A gente Exatamente. sabe como que é o dia a dia dela. E vamos lá. Bem-vindo aí, Thiago. Coisa Obrigado, boa. pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. E Coisa vamos boa. conversar aí. Vamos começar conversando sobre esse desafio aí, que é que é a alocação de imóveis, né? Que não é para qualquer um, porque é algo difícil mesmo, mas que é gratificante. Eu acho que ajudar as pessoas a gerir o seu patrimônio é uma coisa espetacular. Acho que a conversa vai ser muito boa aqui. Não, mas é incrível, eu tenho certeza. E claro que a gente, assim, quer saber de onde que você veio, Thiago. Assim, você nasceu aqui, tem irmãos, como é que é a sua família, como que o mercado te abraçou, você abraçou o mercado? Acho que essa é a primeira pergunta, né, Ana? É isso aí. Nasci em Goiânia, tenho 7 irmãos por parte de pai, Uma né? pancada aí de... Por parte Um time de futebol. dá pra jogar um society, né? É mesmo, o salão dá certo. É isso aí. Mas são 7 irmãos por parte de pai, né? Por parte de mãe, um irmão, né? Que é o Túlio, que é o que foi criado junto, nós somos criados juntos, né? Você é o irmão mais novo, mais velho, Eu sou do o mais meio? velho, Você é o mais velho de todos eles ou não? Eu não sou mais velho de todos eles porque meu pai já adotou um filho que é mais velho que eu, né? Tá. Então eu não sou o mais velho de todos. Mas os de sangue mesmo eu sou o mais velho. Que loucura, assim, que bom, assim, tipo, que interessante isso também, né? Porque o peso e a responsabilidade, com certeza, já nasceu dali, porque é sempre aquele que mira, né? Fala assim, é o mais velho, o que ele tá fazendo? Vamos ver para dar a continuidade. É isso mesmo. Mas eu nasci aqui em Goiânia, meus pais se separaram quando a gente ainda era muito novo, eles sempre tiveram uma relação muito boa. Então, nós fomos criados com a minha mãe, né, com a ajuda do meu pai, claro, mas na mesma casa, sempre eu, minha mãe e meu irmão. E ela sempre lutando muito com a gente, sempre trabalhando muito, bastante. Então, eu iniciei minhas atividades profissionais assim nesse ramo, no ramo que ela trabalhava, que era de semijoias, né? Desde os 12 anos de idade, ajudando com aquelas coisas assim, ajudando algumas coisas, falando que era meu trabalho, A né? tal da empresa familiar, que começa assim. É isso mesmo. Tá certo, a gente pega a ferramenta que tem, né? É isso mesmo. A ferramenta que tem são os filhos. E aí nós iniciamos esse trabalho, eu iniciei esse trabalho junto com ela aí de semijoias. Ela era representante de uma fábrica, logo ela abriu uma fábrica dela e foram 10 anos aí trabalhando juntos, ralando bastante. Era muito evento, muita feira em São Paulo, feira em Salvador, feira no Sul, então a gente viajava muito. Era um trabalho muito gratificante, eu gostava muito, e minha mãe também. E com o passar dos anos desse trabalho aí, ela resolveu se aposentar, porque o meu padrasto, que ela já era casada há muito tempo, ele se aposentou e ela também resolveu curtir esse momento junto com eles, né? E a gente acabou fechando a fábrica. E aí, a partir desse momento, foi o momento mais desafiador, assim, né, da minha vida. Que agora, Thiago, né? mas assim, por que vocês decidiram fechar essa fábrica, assim? Sim. Tipo, veio a decisão por vocês mesmo, vocês filhos que estavam ali, vocês dois, né, no caso você e o Túlio, ou, assim, foi consensual? Meu irmão já havia saído um pouco antes disso acontecer, ele tinha algumas propostas e acabou entrando para um banco, então ele foi trabalhar lá e ele já havia saído desse ramo, que é muito cansativo mesmo, tá? Sim. É muito cansativo. Mas então ele já havia se afastado e minha mãe, que ela fazia o processo criativo de todas as peças, ela desenhava todas as peças, então era a figura principal, né, da fábrica ali. Então a gente, ela que era inovadora das coisas, e né? ela assim, querendo oxigenava. também cansada, eram mais de
quase 30 anos trabalhando com a mesma coisa ali, então ela resolveu se aposentar e a gente não tinha muito o que fazer, né? Eu ainda trabalhei alguns anos depois do fechamento dessa fábrica nesse ramo ainda, com algumas outras atividades e tudo, mas meu irmão, o Túlio, que eles tinham uma empresa, que ele era um dos sócios, que eram 17 sócios investidores do mercado imobiliário, né? Eles compravam e vendiam imóveis. O Túlio participava dessa empresa também? Ele participava também. Tá ótimo. Ele participava como investidor ou ele como dono? Como investidor. Eram 17 sócios, esse grupo cerrado. Esses sócios, eles faziam seus aportes para adquirir imóveis na planta ou alguma oportunidade de imóvel que já esteja um imóvel já ali com um aluguel já rodando. Trabalharem financeiramente com o mercado imobiliário. Sim. É isso. Eram amigos? Era o pessoal do Brasil todo. Olha o pessoal só do Brasil todo. Era um network que eles tinham e fizeram essa sociedade de todo mundo. E eles já vinham investindo isso há muitos anos já. Entendi. E eles me convidaram. Eles me Seu pai foi um dos trabalhar. Pioneiros ou era o pioneiro? Não, meu pai foi convidado pelo meu irmão, na verdade. Olha só, que legal. Então, um dos pioneiros, eu acredito que era o neto, o cunhado do meu irmão, que estava com isso, convidou eles. Então, eles me convidaram também, depois desse processo de fechamento aí da fábrica e tudo, para estar nesse escritório deles lá, tocando essa parte, tanto de gestão dos aluguéis, que eles acabavam comprando alguns imóveis e alguns colocavam para aluguel, outros eles vendiam. Então eu acabei entrando nesse mercado assim, do nada, de paraquedas mesmo. Entendi. Né? Paraquedas, porque saiu de joias, né? Assim, semi-joias para administração. Eu sou formado em administração, né? A minha formação já era de administração, mas eu estava sempre focado naquele mercado ali, né? Com certeza. Então o mercado mudou completamente, né, para mim, e eu me vi naquele mercado ali. Um pouco mais restrito, que era aquele escritório com aqueles sócios lá, que eu já entrei, eles falaram, já vai fazer o curso agora, você tem que tirar um Cresce pra gente movimentar tá aqui. Te acelerando. E aí foi assim, e eu entrei nesse mercado praticamente já pegando uma carteira de aluguéis pequena, que eram os aluguéis deles mesmos lá, e gerindo essa carteira a partir do momento que eu dei entrada no Cresce, que eu já tinha como fazer as indicações dos imóveis e a venda dos imóveis para eles, eu ia fazendo essas vendas. Você era o corretor exclusivo ali daquela equipe, era o corretor deles, né? Então, que legal. E seu irmão também trabalhava nessa parte de corretagem? Ele também chegou a isso? Ou ele foi mais só o indicador do caminho para você e para o seu pai, no caso? Ele foi só indicador. Eles eram sócios investidores. Eles não participavam desse processo de compra, de venda. Claro que a gente analisava. Eles analisavam tudo, sim, né? Sem dúvida. Mas não... O corretor era só eu mesmo. Na época ainda tinha um outro corretor lá, que trabalhava já antes de mim, né? E ele acabou saindo depois. E com alguns anos de mercado aí, eles resolveram separar essa sociedade, cada um ficou com sua parte, e esses aluguéis que estavam ainda, essa carteira de aluguéis, eu acabei comprando deles. Então você já, assim, já pegou a veia empreendedora da sua mãe, né? E assim, acabou adquirindo isso porque você vislumbrou nisso o quê, Thiago? Assim, o que você... Era isso que apresentava para o momento? Você não se via fora do mercado? Foi uma oportunidade que você enxergou? Ou uma necessidade? O que te fez, assim, falar assim, não, cara, eu vou comprar essa carteira de aluguel? O que você fez se apaixonar? Porque aluguel não é para qualquer um, né? É para todos, mas não é para qualquer um, né? Assim, eu já vinha de um mercado que era um mercado difícil, era desde o princípio, era a fabricação, é o desenho, é a fundição, é a lapidação de pedras, é o banho, é a venda, lá para o consumidor final também. Então eu já vim de um mercado que é algo bem detalhista, que a gente tem que ter minuciosidade em tudo. Então
esse processo da locação, eu acabei me adaptando a isso. Esse processo que também tem os seus detalhes, aquelas coisinhas de contrato, tudo tem que ser muito bem feito para que não dê nada errado. Então, isso eu acabei me adaptando, né, a esse mercado de locação. Mas claro que foi uma necessidade. Eu me vi ali aquela empresa se desfazendo, os sócios, né, cada um se desfazendo, e eu vi que eu ia ficar ali meio boiando. Sozinho, ué. Total. Estão me deixando na chapada. Né? Mas aí eu propus essa compra, que foi uma compra, assim, em muitas vezes, né? Só Vocês me ajudam pagar aqui, aí, até daqui a alguns anos eu termino. Show. Mas eu acabei ficando com essa carteira. E isso que me deu uma base para que eu começasse no mercado como corretor autônomo, né? Então, eu comecei com venda, praticamente revenda, né? Não tinha muito lançamento. Eu não estava muito por dentro desse mercado de lançamento, mas comecei e eu acho que a partir do momento que eu casei, que me veio uma necessidade, assim, de essa necessidade de vem com força, maior, né? Ela assim, agora movimenta, filho, porque agora vem agora aí. eu vou construir uma família, eu tenho aquela responsabilidade de ter algo sem dúvida. Que seja mais que seja mais concreto, né, para mim. Então, eu conversando com alguns amigos, eu sou amigo do Murilo Calzada, da Brasal, há alguns anos já, o amigo da família dele, do irmão dele. Ele é responsável, ele é o dono... Não, dono da Brasal. A Brasal, ela é multinacional já ou não? Sim, né? A Brasal, ela é construtora, mas ela tem a parte de refrigerantes, ela virou uma multi-empresa, né? Assim, vamos falar. Ela é gigante, né? Mas o Murilo, se eu não me engano, acho que ele é gerente de relacionamentos na época com as construtoras. Ele fazia essa ponte com as imobiliárias. Fazia essa ponte entre a construtora e a imobiliária. E ele me falou que, olha, o pessoal tá abrindo uma Lopes aqui novamente, e é um pessoal muito, muito bacana lá, o Sereno, o Feitosa. Eu acho que você deve ir lá conversar com eles, eu acho que vai ser bom para você. É uma imobiliária nova, com uma mentalidade nova que está chegando, eu acho que pode ser bom para você. E eu tinha essa necessidade de estar conhecendo esse mercado de lançamento, porque eu não tinha muito conhecimento desse mercado, né, como corretor autônomo. Então, eu conversei com eles, fui até lá na Lopes, conheci e comecei a trabalhar lá como corretor de lançamento. Então, assim, a partir desse momento, o meu horizonte se abriu, né, enorme, foi ótimo para mim, né? Tá dentro daquele mercado de lançamento, alguns lançamentos que eu nem imaginava que existiam. Super, né? legal. Então, assim, o mundo se abriu e você, mais importante do que isso, você não deixou a estrutura de aluguel ali, você trouxe ela com você, porque aluguel é estabilidade, é isso mesmo? Isso, exatamente. A Lopes não tinha aluguel, né? Então, eu entrei lá com essa mentalidade mesmo. Eu tenho aqui já minha garantia, né? Vou me consolidar. Né? E eu vou conhecer um mercado novo e me dedicar também a esse mercado de lançamento. E, querendo ou não, a imobiliária te traz uma facilidade nisso. Quando você é corretor autônomo e com revenda, você tem que ir lá, certidão de ônibus, certidão de matrícula, aquele negócio, você vai tudo correndo. Então, quando... Você é o pai e o próprio filho de uma empresa nova, não é isso? Aí. Você não tem ninguém pra fazer. Já na imobiliária é completamente diferente, né? Tem processo, né? Uma venda de um lançamento você faz bem mais fácil do que e mais fácil até que um aluguel, né? Então, eu conheci um mercado que para mim foi ótimo. Nos primeiros meses, assim, eu vim me destacando ali dentro. Então, eu tinha um acesso ali bom com o Sereno, com o Feitosa, que eram os sócios na época da Lopes, né? Depois que veio entrar o Rafael Badra. E eles já sabiam que eu trabalhava com locação. E um dia eu estava passando na porta do escritório assim, do Feitosa e falei, deixa eu te falar, vocês não querem trabalhar com locação, não? Mas na minha cabeça era para que eu pegasse ali uma superintendência de locação, uma gerência, para montar uma equipe para a gente trabalhar, né? Aí ele falou, se eu não me engano, eu não me lembro se era ele ou o Sereno que não queria aluguel de jeito nenhum. Ele falou, olha, eu não quero, ou o Sereno não quer de jeito nenhum, mas se for para ser
para abrir uma locação aqui tem que ser como sócio, porque a gente não porque quer... Esse pepino a gente esse não pepino quer, aqui não. E aí, a partir desse Só momento... que as alegrias, as tristezas, pelo amor de Deus. Credo, gente. Aluguel é bom, aluguel é bom. Ah, não, a gente ama aluguel, né? Mas assim, realmente existe e tem que ter uma estrutura própria para isso, né? São diferentes, são vertentes diferentes, são mentalidades diferentes, principalmente processos e procedimentos bem distintos uns dos outros, né? E talvez seja o grande gargalo do corretor, porque no começo o aluguel ele não te traz receita nenhuma, e ele te traz um trabalho imenso e gigantesco, e mais do que isso, às vezes ele pode até não te trazer trabalho, mas ele te traz uma ocupação na sua cabeça que você não dorme mais sossegado, né, a partir do momento que você tem um imóvel para cuidar. É exatamente. E aí o corretor fala assim, como que eu posso dormir sossegado e continuar vendendo? Então a transição é muito difícil. E aí talvez seja isso que... eu admiro que você ainda conseguiu manter, tempo, né? Manter a carteira de aluguel e vender, e subir no pódio de venda. Porque, teoricamente, assim, para disruptar a sua cabeça, para ficar as duas coisas, são diferentes, né? São processos diferentes. Muito diferente, muito diferente. E eu sabia disso, né? Quando eu propus isso, é porque eu já não estava mais conseguindo. Então era Entendi. O barco tava indo muito assim, né? Uns 2 pés assim, não tinha jeito, né? Eles estavam e tanto que foi assim, a partir do momento que eles fizeram essa proposta mesmo pra gente ter uma sociedade e para que eu tocasse essa parte de locação na Lopes, ainda foi um processo para mim difícil, não foi fácil mesmo. Eu me vi pensando entre as duas coisas, entre a carreira de corretor, né, e a de locação de imóveis. Mas, e aí, a gente foi pesquisar esse mercado mais a fundo. Nós fizemos algumas pesquisas aí com os nossos parceiros, com alguns parceiros da Lopes que tem locação, e eu viajei para alguns lugares, a gente conheceu muita gente bacana, muitos processos que são excelentes, assim. E aí sim, aí a partir desse momento eu falei, opa, isso dá para fazer, dá para fazer bem feito, né? Que é o que eu sempre quis fazer. É algo que melhorasse a vida das pessoas, que trouxesse algo que ele não conseguiria fazer sozinho, um proprietário não conseguiria fazer, e que seja algo que entregasse um bom resultado para ele, né? Então, a partir do momento que a gente foram 6 meses de pesquisa, de maturação, de adaptação, né? E implantação de sistema, aquelas coisas que a gente sabe que é muito difícil. E necessário, e ainda né? Porque para começar você tem que ter, né? Arrumar o terreno ali, né? Sim. E, na verdade, assim, algumas coisas a gente ainda tá caminhando, trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Porque... Bem-vindo ao Brasil, né? Ao Brasil. Porque tem coisas que a gente vai se adaptar. Por exemplo, o sistema, a gente começa com um, depois já troca. Não deu certo. Com certeza vocês sabem, né? Pra ele lá também. Sim. Obrigado. Mas, a partir do momento que a gente começou o trabalho de fato, e foi algo... E bem isso que você falou, algo que eu desliguei completamente do lançamento, tanto que hoje eu não tô mais por dentro, assim. Eu fico, nossa, olha que legal, nossa, a gente já tá fazendo esse lançamento já há 6 meses, eu não sabia, então é assim mesmo, porque é algo que a gente focou muito e que é pra gente ter algum resultado, porque se não for assim, realmente é muito difícil. Eu fico pensando assim que você falou um negócio que eu sempre observei. Aquele corretor que vai querer fazer tudo já não está mais conseguindo ter espaço nisso, né? Até porque a velocidade está tão grande das coisas, a dinâmica, o compromisso que você tem que ter com aquilo, e mais do que isso, a pressão para você ser especialista no que você está falando, está exigindo que você defina um ramo de atuação para você. Exatamente. Dentro do mercado imobiliário. Então, não significa que a gente está dentro do mercado imobiliário que a gente sabe
quanto que custa uma casa lá na vila, não sei aonde. Tipo assim, puxa, eu nem sabia que essa vila existia. Isso acontece, talvez a medicina já passou por isso, né? O dedo, né, da unha, antes era total, aí agora... Mas é isso mesmo, o corretor, se ele também não focar numa região, ele não é bom, né? Assim. Sim, até pro mercado de locação também, né? A gente acaba focando em determinada região, porque mesmo não, se a gente focar em tudo, a gente também não consegue. É complicado isso aí, mas isso, algumas ferramentas que vem chegando pra gente, né, ao longo desses últimos anos, vem facilitando muito isso aí também. O processo de locação desses 8 anos que eu comecei para cá é completamente outro, né? É mais ágil, a gente consegue uma agilidade na locação, assim, de conseguir um imóvel alugado em 2 dias, em 24 horas. Isso era algo impensável, né? Nossa, era total. Precisava de 10 dias, 7 dias, né? E era tranquilo, assim, as pessoas, assim, elas entendiam que isso era também ok. E hoje não entendem, né? Você falar assim, inclusive se a gente falar 24 horas, fala assim, mas eu já não vou sair não, me mostra o negócio pra chave, já me dá. Né? Assim, então, tá vindo essa aceleração muito forte. Isso, com certeza, a tecnologia que veio para ajudar, né? Talvez esse processo da aceleração que a gente teve com a pandemia, né? Mesmo tendo, assim, tipo, o desastre, a tragédia da pandemia em si, tecnologicamente, ela acelerou em muitos anos. Avanços, né? Ajudou demais. E fora que as imobiliárias pequenininhas entraram nisso, né? Porque aí fala assim, meu Deus, ou eu vou, porque senão agora tá tudo na mão, tá tudo digital. Nossa, Nahari, você falando isso, assim, ó, me veio assim um negócio, que na verdade, o que também permitiu fazer foi que imobiliárias, independentemente do tamanho delas, elas se equalizaram. Então, assim, ó, não importa mais se você é uma imobiliária grande ou pequena. O processo, ele tá ágil para todo mundo, as ferramentas são disponíveis para todos. Então, assim, foi uma apresentação de um leque de tecnologias. Você falando isso me lembrou, foi super show, né? Verdade. Agora, eu acho que você falando aí que todas essas imobiliárias, na verdade, até os corretores têm acesso a essas ferramentas, né? E o que vai diferenciar aí realmente eu acho que o atendimento, né? E algo que está acontecendo em Goiânia, eu acho que não só em Goiânia, no Brasil inteiro, depois da pandemia, que é esse processo que aconteceu de procura por casas maiores, por apartamentos maiores. Então, isso está gerando uma escassez enorme no mercado, né? Pelo menos para nós lá na Lopes, a gente vê que o gargalo é ali na captação do imóvel. Porque as pessoas, tem muita gente para alugar, muita, né? Sim. E o imóvel esses lançamentos que estão vindo, a gente está rezando aí para acabar, para ser entregue logo, para que a gente possa alugar, né? Porque isso está sendo um problema, acho que um problema bom para o Brasil inteiro, essa procura boa. Porque daqui a pouco a gente vai ter muito imóvel para alugar, né? E eu fico pensando, sabe, assim, ó, do seguinte forma, Thiago, tá vindo uma geração que já não está mais querendo, assim, tantas coisas no sentido de vou empreender tanto dinheiro ali, vou fazer um financiamento de não sei quantos mil anos aí, e tá tendo essa coisa mais de liberdade, no sentido, hoje eu tô trabalhando aqui, mas amanhã eu quero estar trabalhando na praia, e não necessariamente eu tenho que mudar de trabalho, eu posso estar fazendo a mesma coisa, e aí a necessidade por um aluguel está ficando cada vez mais real, né? Mais real, né? Nesse sentido. Essa cultura, né? De você ter que ter um imóvel próprio, eu acho que isso vem mudando com o passar dos anos, né? Hoje, as novas gerações já não pensam que eles têm que ter um imóvel próprio. Eles têm que... essa cultura de investimentos, né? Ele pode investir o dinheiro dele em outra coisa, que dá aquela renda que proporciona ele morar em qualquer lugar, né? É muito isso mesmo. Casais mesmo, que antes era quem casa quer casa. Não necessariamente agora própria, vamos colocar assim, né? E agora quem casa quer alugar.
Isso, e até assim, a inteligência financeira, né, que as pessoas estão tendo mais acesso, está mostrando também um pouco essa forma, né? Não significa que investir no mercado imobiliário não seja uma coisa boa, porque a gente vê também uma valorização muito bacana, uma duplicação ou triplicação de um valor de investimento pelo patrimônio. Então, assim, claro, existem as vertentes e a gente não está aqui para discutir elas, mas que a gente entende que necessariamente você não precisa optar por comprar primeiro, né? Isso é um fato. Pode-se alugar por um tempo, inclusive para você se ambientar com a região que seja, ambientar com um momento de vida novo, e aí é onde o aluguel vem e facilita, né? Assim, a moradia é, sim, o primeiro... a grande necessidade das pessoas, né? Claro, fora alimento, mas a moradia está ali. Sim. E o aluguel, ele é uma excelente opção para você começar a se descobrir, né? Nesse sentido. E com o passar dos anos, você vai fazendo aí os seus investimentos em imóveis para locação, né? Porque também isso aí isso é o que a maioria faz. Começa com um aluguel, depois ele compra sua casa própria, e depois ele vai fazer os seus investimentos em imóveis para locação de imóvel, né? Como você disse, o investimento hoje, daqui 10 anos, aquele imóvel vai estar triplicando, o preço dele é 3 vezes maior, então isso também tem que ser levado em conta, não só o investimento que talvez ele faça num fundo de renda fixa com aquele lá e tem investimento, aquilo lá ele não tem só que levar em conta isso, né? E também a valorização do imóvel, mas o mercado de locação te dá essa possibilidade, né? De alugar para todos os públicos, né? Nosso público é desde a pessoal que está começando a vida agora, às vezes um solteiro que está saindo da casa dos pais, ou o casal, ou alguém que já tá vindo de viagem para cá, vindo a trabalho para cá para morar. Então, as possibilidades são enormes aí para alocação, né? É incrível. E eu fico pensando assim, ó, porque como a gente está entendendo que a locação ela é um primeiro bom passo, né, para dentro de um imóvel novo, ou de uma situação de vida nova, hoje a gente vê a valorização da experiência das pessoas dentro das coisas que elas fazem, né? Dentro dos produtos ou dos serviços que a gente entrega. E talvez no mercado imobiliário fala-se muito sobre a experiência do cliente em venda, mas talvez assim, a quantidade de vezes que uma pessoa vá comprar um imóvel é infinitamente menor do que uma possibilidade de uma experiência boa em um aluguel. Uma experiência boa está ali. Como que você traz essa experiência para o seu dia a dia? O que você acha que é uma experiência válida e interessante para o aluguel? Eu acho que a experiência com aluguel, principalmente, é uma experiência que não tenha nenhuma dor de cabeça, né, para nenhuma das partes. Eu acho que a gente tem... Partindo daí, já é assim, a base da pirâmide, vamos dizer assim. Mas depois tem outras coisas. Tem aquela... o que você entrega a mais para o seu cliente, né? Certo. Um atendimento de excelência, um canal próprio que ele possa ter aquele atendimento, algum serviço diferente que você possa propor para ele que facilite algo que ele mesmo não sabia que ele precisaria daquilo, mas que ele pode precisar. Eu acho que o papel da imobiliária para alocação de imóveis é isso, é evitar a dor de cabeça para o proprietário, mas também fazer com que ele tenha uma boa experiência com aquela locação, né? Que é isso que vai nos trazer aí outros clientes que ele vai nos indicar. Então, eu acho que a gente tem que procurar ter o máximo de ferramentas possíveis, ou o máximo de situações que a gente possa prever alguma coisa que possa acontecer e a gente solucionar isso para ele, né? Porque, querendo ou não, ele está começando um casamento ali, né? Um casamento com a garantia do término. Porque ou ele vai desocupar para ir para um outro imóvel, ou ele vai comprar aquele imóvel, né? A gente brinca, assim, ele tá até rindo aqui, porque a parte lá do comercial, a hora que você vai alugar, você encanta, então é um namoro, aí você fica noivo, trouxe pra dentro. Aí a hora que aluga, que assina o contrato, já virou o casamento. Enquanto tá ali vendo imóvel, é uma maravilha, é ótimo. Namoro é mil maravilhas. Agora aquela vistoria final é aqui. Exatamente. Nossa, por que não me falaram ali no namoro que era pra eu olhar, que era
né? É muito isso. Mas é isso mesmo. A locação tem esses desafios, essas nuances também, mas eu acho que é desafiadora, é um mercado que cresce muito e eu acho que tem um mercado para todos aí, tem muita coisa para se desenvolver aí em Goiânia. O Goiânia ainda tem muito aquela mentalidade de tá junto, ele quer ir lá na imobiliária ver, ele quer sentar com você e conversar, né? A gente tenta ao máximo trazer alguns serviços dessas plataformas, esses serviços digitais, mas eu acho que ainda é muito importante a gente estar junto com o cliente, assim, ter esse atendimento diferenciado com eles. É o que você falou, é o perfil, vai ter o cliente que fala, nossa, não quero nem saber onde é a sede de vocês, já me dá esse trem, deixa eu assinar online e tal, e vai ter onde que é que vocês estão, deixa eu ir lá tomar um café, deixa eu pegar o papel, né, assinar. Mas eu acho que eu sempre falo lá na imobiliária, quanto melhor, quanto mais a gente trouxer o cliente pra gente, melhor é. Claro que a gente não tem um tempo para conversar com todo mundo, mas o máximo que a gente puder trazer o cliente ou fazer algum evento para que esse cliente possa estar em contato, mandar alguma coisa para ele, porque esse relacionamento é muito importante. Isso que vai fazer com que esse relacionamento se perpetue, né? Tanto com o inquilino quanto com o proprietário. Né? Como pessoa, né? Porque a gente está falando de aluguel, a gente está falando de pessoas. Sim. Independentemente se são processos tecnológicos, ou se a casa é aqui, ou lá no Japão, ou enfim, qualquer lugar que esteja. São pessoas que vão ocupar aquela casa, são pessoas que estão fazendo esses processos, são pessoas que têm as necessidades e os desejos, né? Enfim, e a vontade, e trazer isso. Agora sim, Thiago, eu fico pensando assim, como a gente está num mundo muito imediatista, a frustração ela também acontece de uma forma muito imediata. E aí, como o aluguel tem todo esse trâmite, né? E nós precisamos ter o equilíbrio entre proprietário e inquilino. Sempre vai ser assim, porque nós somos o intermediário. Em alguns casos, claro, na maioria dos casos. Como que você vê que seria essa balança para conseguir cumprir a expectativa de um proprietário que às vezes não é a expectativa do inquilino, ou vice-versa, né? Assim, como que você equaciona isso daí dentro do dia a dia? Basicamente é o nosso papel, né? Fazer essa intermediação entre as partes para que seja tenha o mínimo desgaste possível das duas partes, né? Eu acho que a gente tem que tentar entender as dores de cada um das partes, né? Tanto do proprietário quanto do inquilino, mas eu acho que a parte do proprietário, quando o imóvel dele está bem alugado, com um preço bacana, você fez aquela avaliação bem feita, fez aquele contrato bem feito, aquela vistoria inicial, você sabe que está tudo redondinho, eu acho que ali não tem muito o que se preocupar depois que aquilo ali já está fechado, né? Eu acho que a questão de manutenção do imóvel dele, a gente tem que estar sempre ali em cima, talvez de uma locação para outra, ver o que tem, alertá-lo daquela manutenção para que aquele imóvel dele esteja sempre atualizado, sempre novo, né? Então, acho que esse é o papel com ele. Mas o outro lado da balança, que é o inquilino, se a gente está fazendo aqui essas manutenções, se entrega um imóvel para ele bom, com uma qualidade boa, e a gente passa para esse inquilino quais são os deveres dele ali de conservação, qual que vai ser a nossa relação, né? O que ele vai... Eu acho que ele espera mais da imobiliária do que do proprietário. Então a gente tem que mostrar para ele o que a gente faz por ele também, se ele precisar, ele pode contar com a gente. Então, assim, o lado do inquilino é a gente entregar e ele poder manter aquilo conservado. Talvez mandar algumas dicas de vez em quando de conservação, de desentupimento de alguma pia, como que ele faz, dedetização, essas coisas para que ele tenha aquilo em mãos e ele possa providenciar, ele possa fazer. Então, assim, eu acho que a gente cuidando das duas partes, desde o início, a gente consegue ter uma alocação
tranquila, sem nenhuma dor de cabeça pelo pra que eu ninguém. entendi aí, cuida do proprietário que vai refletir no inquilino, né? Porque se ele tá bem cuidado, o imóvel, fazendo as manutenções, igual você falou... E se foi feita uma boa locação no início também, porque aquela análise daquele inquilino, né? Ser feito tudo certinho, acho que é o que a gente... O início de tudo vai refletir no final. Né? Total. E é isso mesmo, né? Assim, uma ação que você toma hoje aqui, não é aqui que ela vai refletir. É no decorrer, e pode ser que seja daqui a alguns anos, inclusive. Isso. Então, talvez seja aí o cuidado e o zelo para estar fazendo essa... Para estar considerando ali na locação, né? A locação tem muitos detalhes, né? Muitos. Enquanto a gente está ali gerindo aquele imóvel, que acontece muitas coisas que às vezes até o proprietário não fica sabendo, que a gente resolve ali e ele nem fica sabendo. Hoje em dia, tem o que está acontecendo, essa procura enorme por imóveis, tem muito proprietário que fala, mas a imobiliária ela vai só anunciar aqui no mesmo portal que eu anuncio. Eu anunciei aqui hoje, amanhã eu tenho 15 pessoas procurando meu imóvel, por que eu não vou alugar eu mesmo? Né? Sim. Ele pode alugar ele mesmo, mas o que a imobiliária vai proporcionar para ele é outra coisa, não é alugar o imóvel dele rápido, né? É fazer a gestão daquele imóvel dele de uma maneira que talvez ele não tenha o tempo para fazer aquela gestão, ou ele não tenha até as ferramentas que a gente tem hoje em dia, né? Que ele não tem acesso, talvez uma vistoria bem feita, ou uma garantia locatícia, talvez, né? Que eu vi que a menina da Credit Pago até teve aqui. Sim, a Núbia, né? É Núbia, muito legal, ela já foi ela parceira nossa lá também. Então, assim, tem algumas ferramentas que eles não têm acesso. E isso, o que ele vai fazer agora? Alugar o imóvel dele, ele vai alugar. Mas é como você disse, se no início não está certo, se ele faz algo errado agora, ele pode ser prejudicado depois. Então é isso que a gente tenta mostrar para o proprietário. Trazer a tranquilidade, né? O papel da imobiliária, trazer a tranquilidade. O que eu acho que assim, o grande desafio nosso como imobiliária é ver, né, e passar que a gente gera valor para ele, né? Porque, querendo ou não, é um percentual muito pequeno para o valor que consegue gerir e gerar. Porém, ao longo dos anos, algumas imobiliárias, alguns métodos foram feitos por outras pessoas, por pessoas não especialistas e tudo, que vão minando essa confiança. Então, fala assim, e um que faz ruim reflete em todos aqueles que estão dentro do mercado, né? Exatamente. Isso talvez o nosso grande papel hoje seja mostrar que uma imobiliária de fato é algo que pode resolver melhor do que ele resolveria por si só. Porque eu também concordo com um proprietário que se fala assim, poxa, se eu estou pagando para alguém e eu posso fazer melhor do que aquela instituição, né? E tal, pelo amor de Deus, eu estou sendo assim, talvez menos inteligente do que eu deveria ser. Né? Agora, quando a gente consegue passar esses valores, né? Esse valor para ele agregado, ele vai ver que aquilo realmente não é nada por conta de tudo aquilo que está sendo feito ali, executado. Porque ele só vê a pontinha também, só né? Vê a pontinha. Ele não vê toda a estrutura, todo o treinamento, toda a equipe ali que você... Né, os processos, procedimentos, tudo. As faltas de dormir, né? Não vê. É o que eu digo, tem um perfil de proprietário que chega pra gente também, muito que é aquele que já passou por isso. Ele já alugou o imóvel dele, ele já teve as dores de cabeça, ele sabe como é que é, então ele chega lá, é muito fácil, porque ele dá valor aqui, ele fala, ótimo, eu quero que você aluga, toma, e eu não quero saber mais, né? Aí tem aquele perfil, aquele primeiro imóvel que ele está comprando para alugar e que ele ainda não conhece o mercado e ele fala, eu mesmo vou fazer, né? Tem aquele perfil que é aquele senhorzinho que tem alguns imóveis e que se ele passar por imobiliária, ele vai ficar sofrer. sem fazer nada, então esse eu acho que ele tem até que ficar mesmo, vai cuidar. Porque aí quer participar de tudo, né? Acaba atrapalhando um pouquinho, né? Aquele que vai lá, né? Ele até deixa na imobiliária, mas ele vai lá todo dia para saber e aí, como é que tá. Mas tem vários perfis. E hoje em dia tá tendo ainda o perfil do investidor imobiliário, né? Que assim, que a pessoa não tem tempo para gerir aquilo, ele comprou o imóvel como investimento, ele só precisa do retorno, porque ele está pensando em outras coisas e outras formas de negócio ali. Então, são perfis bem distintos e são visíveis, e a gente que lida com isso é realmente assim, consigo ver
Cada um deles. Cada um deles, ali, consigo ver cada um Esse deles. investidor é aquele que ele quer que seja alugado o mais rápido possível, com a melhor rentabilidade possível. Mas é isso mesmo. Então o que a gente tem que focar nele é rapidez, agilidade, para que ele consiga já recuperar aquele investimento dele, né? E saber que, por exemplo, a qualquer momento aquele imóvel pode sair também, porque ele vai fazer uma venda, porque ele é dinâmico, né? Ele não tem apego emocional, né? Ele não é o avô dele que construiu e consolidou aquele patrimônio e tudo mais. Não foi o pai dele que foi lá e plantou a grama, que não sei o quê, que agrega um valor no imóvel, mas não agrega preço, né? Então, assim, mas o valor, ele tá ali. Muito legal, muito legal. E eu fico pensando, sabe, Thiago, assim, ó, porque ultimamente a gente tem visto os inquilinos vindo de uma forma também diferente. Assim, eles estão valorizando mais o imóvel da locação. Antes eu tinha a percepção de que muitas pessoas, eu não sei se é uma percepção comum também, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso em específico, mas que as pessoas, assim, ó, elas alugavam e falavam assim, isso não é meu mesmo, eu vou tratar de qualquer jeito. Era demais. Né? Mas hoje não. Hoje as pessoas já estão com um negócio assim, puxa, eu vou cuidar daqui porque é o ambiente que eu estou. É o meu lar, né? É o meu lar. Vou fazer o lar, vou formatar, vou colocar o quadro se eu precisar de colocar o quadro, se aquilo me trouxer bem. Porque antes ficava assim, não vou nem mexer porque Deus me livre, porque não sei o quê. Ou já furava de qualquer jeito, não interessava se era gesso, também, se era não sei o quê, né? Já é muito isso mesmo. Eu acho que depois da pandemia também trouxe essa sensação de que a gente deve valorizar mais o nosso lar, nossa casa, né? E o que eu vejo muito as pessoas investindo mais dentro do imóvel, mesmo que for um imóvel de locação. Eu quero fazer um painel aqui para colocar uma TV. Pessoal, talvez às vezes a gente tenta negociar com o proprietário, mas mesmo que o proprietário não queira abrir mão de alguma coisa, ele coloca por conta própria, porque ele quer se sentir bem ali, né, naquele lugar. E é o investimento que ele está fazendo para ter um conforto para o lar dele, né? E isso acontece mesmo, isso tanto no residencial quanto no comercial. O comercial já vinha muito assim, mas hoje você vê imóveis comerciais que a gente aluga que os inquilinos transformam totalmente aquele imóvel, né? Valorizam muito aquele imóvel para o proprietário e tem um investimento muito grande também nesses imóveis. Sim, até porque assim, já é um padrão americano de pensar que não vale a pena você comprar um imóvel comercial, né? Talvez aqui em Goiânia ainda tenha uma cultura muito de comprar o imóvel comercial, o que seja, ou qualquer coisa assim, porque, primeiro, a terra daqui ainda é em conta, né? Assim, a terra que eu falo, o chão, né? O lote, o terreno, enfim, se a gente for comparar com grandes centros urbanos e tudo mais. E também tem aquela questão cultural mesmo, esse daqui é meu, ninguém me tira daqui, vou nascer aqui, vou ficar aqui, isso daqui vai vir pro meu filho, pro meu neto e tal, isso daquilo, né? Mas isso, assim, no imóvel comercial americano, não existe a cultura de comprar. Inclusive, tinha até umas coisas que eu ouvi há algum tempo atrás, alguns bons anos atrás, falando assim, que um americano chegou aqui e quando um empreendedor brasileiro falou aqui, isso daqui é a nossa sede própria. Ele ficou abismado. Ele falou assim, como assim? Por quê? Pra que você fez isso? Porque imobiliza aquele dinheiro Exato. a gente pode tá usando no seu negócio. É isso, assim, porque dinheiro é oxigenação de um negócio. Então é isso. Então, assim, existem esses, mas está mudando, né? Tanto é que você fala assim, a conta que faz é exatamente a seguinte: vou investir quanto na reforma desse imóvel? Claro, para eu investir tanto, eu tenho que alugar a um preço que me compense aquilo. Um período maior também. Por um período maior. E aí eu vou diluir aquele investimento ao longo dos anos ou ao longo daquele período para saber quanto que eu estou pagando de aluguel real naquele imóvel. E aí, às vezes, vale a pena. Exatamente. Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, porque você não vai descapitalizar para comprar o terreno em si. Dica de ouro, hein? Tá ensinando o cálculo. Mas você automaticamente vai assim, fomentar o seu negócio para dar o melhor ambiente para os clientes, que eles realmente são as estrelas dali, né? Não adianta. Exatamente. No comercial tá isso. Agora o residencial é novidade pela pandemia, não é isso, Thiago? Eu acredito que sim. A pandemia trouxe essa demanda, né, de conforto para o nosso lar, esse tempo a mais que a gente passou nas nossas casas, né?
Então, a gente vê isso na locação também, esses investimentos, né? Os condomínios fechados, inclusive, vindo assim com uma força muito grande, né? A liberdade que proporcionou os trabalhos híbridos, né? De falar assim, eu posso também produzir da minha casa. E aí é claro que na sua casa você vai começar a olhar e falar assim, não, mas essa sala está muito pequena, preciso de uma sala maior. E assim por diante. A procura por imóvel em condomínio fechado, então, essas casas de condomínio... Nossa. Explodiu, né? Assim, a gente quase não tem mais. E quando tem, são valores bem altos. rápido também, né? E rápido aluga, né? Aluga muito rápido. Aluga muito rápido. E eu acho que a dinâmica é essa mesmo. Eu penso que é o conforto, né? E mais do que isso, é a questão da economia que está muito em alta. A educação financeira das pessoas melhorou muito nesse período. Né? É isso. Isso aí. O papo tá super agradável, mas a gente... Porque senão a gente... Caramba, mas esse foi muito show. Foi mas eu não bom, sei né? quanto. Foi muito bacana. Gratidão por você ter apresentado que legal, isso seu aí. amigo aí. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado por me convidarem aqui. E estamos aí sempre. O que precisarem é só chamar. Cara, incrível. Gratidão por você ter compartilhado aqui com a gente essa perspectiva única do mercado aí. Principalmente pelo prisma da locação, que a gente gosta tanto e que a gente está há quantos anos? Tem uns bons. Uns bons, quase 2 décadas. Na verdade, aqui tinha que ser o contrário, né? Eu estaria que estar aqui entrevistando vocês para aprender um pouco mais. Puxa vida, não, que isso. A gente compartilha sempre e que bom que a gente está no mercado compartilhando isso que a gente tanto gosta. Cara, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigadão. Tamo junto, valeu. Obrigado.